Uma mulher acorrentada por 40 anos esperou em silêncio. Quando as correntes caíram, ela não perdoou. Ela tomou tudo. 4 fazendas e uma fortuna inteira, e a vingança mais calculada que o Brasil imperial já testemunhou. A escrava que herdou 4 fazendas e expulsou a sinhá. A vingança que durou mais de 40 anos. E você vai descobrir agora como uma mulher transformou cada humilhação em poder, cada cicatriz em estratégia, até colocar sua própria senhora de joelhos, implorando pela misericórdia que nunca recebeu. Minas Gerais, 1837. A fazenda Santa Cruz ergueu-se imponente, no vale suas terras se estendendo até onde a vista alcançava. Café, gado, cana-de-açúcar, riqueza construída sobre o sangue de centenas de pessoas escravizadas. E no centro dessa crueldade dos morros, Dona Amélia Vasconcelos, a sinhá, branca, rica, poderosa, e Joana, apenas 12 anos, arrancada dos braços da mãe numa manhã de sol que ela jamais esqueceria. Joana não nasceu na fazenda Santa Cruz. Ela nasceu livre. Sim, você ouviu direito. Livre. Filha de africanos libertos que tinham conseguido comprar a própria alforria. Joana conheceu seus primeiros anos correndo descalça pela terra que seus pais cultivavam com as próprias mãos. Eles tinham pouco, mas era deles. A liberdade era deles. Até o dia em que os homens chegaram. Seu pai devia dinheiro. Uma dívida pequena, insignificante para quem tinha posses, mas mortal para quem tinha apenas a liberdade. Quando não conseguiu pagar, os credores não levaram a terra. Levaram Joana. Aos 12 anos, ela foi vendida como escrava, para saldar a dívida do pai. A última coisa que viu foi o rosto da mãe, destruído, gritando seu nome enquanto a carroça se afastava. Dona Amélia tinha 23 anos quando Joana chegou à fazenda Santa Cruz. Recém-casada com o coronel Antônio Vasconcelos, um homem 40 anos mais velho, ela descobriu rapidamente que ser sinhá lhe dava um poder que jamais tivera, e Amélia adorava poder. Desde o primeiro dia ela escolheu Joana, não para trabalhar na lavoura com os outros. Não, Joana seria sua mucama pessoal, sua propriedade particular. A escrava que herdou 4 fazendas começou sua jornada nas mãos mais cruéis que Deus permitiu existir. Amélia batia em Joana por qualquer motivo. Calf Morno. Vestido mal passado, um olhar que ela interpretava como insolente. As surras eram diárias, metódicas, quase rituais, mas não era apenas violência física. Amélia tinha prazer em humilhar. Fazia Joana comer restos no chão como cachorro. Obrigava ela a ficar de joelhos horas a fio segurando objetos pesados. A cortava com palavras envenenadas que feriam mais fundo que qualquer chicote. O coronel Antônio raramente estava presente. Seus negócios o levavam para longe meses seguidos. E quando estava, fingia não ver. A fazenda prosperava, o café rendia fortunas. E se sua jovem esposa precisava descontar suas frustrações numa escrava, que diferença fazia? Joana era propriedade, nada mais. Mas Joana via tudo, escutava tudo. As mucamas eram invisíveis, móveis que serviam senhores. E móveis não têm ouvidos, não têm memória. Ou, assim pensavam. Enquanto Amélia gritava ordens e espalhava seu veneno, Joana absorvia cada informação sobre a fazenda, sobre os negócios, sobre as fraquezas da família Vasconcelos. Ela aprendeu que conhecimento é a única arma do oprimido. Passaram-se 5 anos. Joana tinha 17 quando aconteceu a primeira reviravolta que mudaria tudo. O coronel Antônio adoeceu gravemente. Febre, delírios, o corpo definhando dia após dia. Os médicos vinham de longe, aplicavam sanguessugas, receitavam poções, mas nada funcionava. Amélia entrou em desespero, não por amor, por medo. Se o marido morresse, ela herdaria as propriedades, mas os parentes dele, especialmente o irmão mais novo, já circulavam como abutres, questionando a capacidade de uma mulher jovem de administrar um império. Foi Joana quem salvou o coronel. Ela lembrou dos conhecimentos que sua mãe tinha com ervas, das receitas africanas passadas de geração em geração. Preparou chás, cataplasmas, tratamentos que os médicos brancos nem conheciam. Amélia, desesperada, permitiu. E funcionou. Em 3 semanas, o coronel estava de pé, fraco, mas vivo. Antônio Vasconcelos não era tolo. Ele sabia que Joana tinha salvado sua vida, e pela primeira vez, olhou realmente para aquela jovem escrava. Viu a inteligência nos olhos dela, a força, a dignidade que as surras de Amélia não conseguiam apagar. Ele começou a observar.
E quanto mais observava, mais percebia que Joana era extraordinária. Ela aprendia rápido, entendia números apenas olhando os livros de contabilidade que ele deixava abertos, falava com sabedoria acima da idade. O coronel tomou uma decisão que horrorizou Amélia. Ordenou que Joana aprendesse a ler e escrever. Contratou um professor particular, um padre idoso, que concordou em ensinar a escrava em troca de generosas doações à igreja. Amélia protestou com fúria. Uma escrava alfabetizada era perigosa, era contra a ordem natural. Mas Antônio foi firme. Pela primeira vez em anos de casamento, ele impôs sua vontade sobre a esposa. Joana devorou cada lição. Em 6 meses lia melhor que muitos senhores de escravos. Em 1 ano, escrevia cartas comerciais para o coronel. Ele começou a confiar nela assuntos cada vez mais importantes da fazenda. Joana conhecia cada número, cada dívida, cada contrato. A escrava que herdou 4 fazendas estava, sem ninguém perceber, construindo as fundações do seu futuro império. Amélia assistia a isso com ódio crescente. Cada privilégio dado a Joana era uma humilhação pessoal. Ela intensificou as crueldades sempre que o coronel viajava. Mas agora havia algo diferente. Joana não gritava mais, não chorava. Apenas olhava Amélia nos olhos com uma calma que apavorava Sinhá mais que qualquer revolta. 1849. 12 anos depois da chegada de Joana, o coronel Antônio sofreu um ataque do coração enquanto inspecionava as lavouras de café. Caiu do cavalo, morto antes de tocar o chão. Tinha 75 anos e deixou um testamento que ninguém esperava. A leitura do testamento aconteceu na grande sala da fazenda. Amélia, agora com 34 anos, sentou-se confiante, cercada pelos advogados e parentes do falecido marido. Joana estava no canto, como sempre, invisível. O tabelião abriu o documento e começou a ler. Amélia herdaria a fazenda, Santa Cruz e metade dos bens. Normal, esperado. Mas então veio a cláusula que congelou o sangue de todos os presentes. O coronel Antônio Vasconcelos concedia liberdade plena e imediata a Joana. E mais, deixava para ela a fazenda São José, uma propriedade menor mais produtiva que ficava a 20 quilômetros de Santa Cruz, além de uma quantia considerável em dinheiro. A sala explodiu. Amélia levantou-se gritando que era impossível, que o marido estava senil, que o testamento era inválido. Os parentes se juntaram ao coro, furiosos por uma escrava herdar o que deveria ser deles. Mas o testamento era legítimo, testemunhado, registrado, indiscutível. O coronel tinha deixado uma carta explicativa que o advogado leu em voz alta. Nela, Antônio declarava que Joana tinha demonstrado mais lealdade, inteligência e caráter que qualquer membro de sua própria família. Que ela salvara sua vida e administrara seus negócios com competência incomparável. Que merecia não apenas a liberdade, mas a oportunidade de construir seu próprio destino. Joana, aos 24 anos, era livre e proprietária. A vingança que durou mais de 40 anos tinha começado oficialmente, embora ninguém soubesse ainda. Todos pensavam que ela pegaria a herança e desapareceria agradecida por escapar. Mas Joana não foi a lugar nenhum. Ela foi diretamente para a Fazenda São José e começou a trabalhar. A Fazenda São José estava em mais condições. O antigo administrador era corrupto e incompetente, mas Joana conhecia cada truque, cada estratégia que observara durante 12 anos, servindo ao coronel. Ela renegociou dívidas, despediu funcionários desonestos, contratou trabalhadores livres oferecendo salários justos, revolucionou o plantio. Em 2 anos, São José era a fazenda mais produtiva da região. O café de Joana tinha a fama de ser o melhor. Comerciantes vinham de longe para negociar. Amélia, enquanto isso, afundava. Sem o marido, sem Joana para administrar os números que ela nunca entendeu, a fazenda Santa Cruz sangrava dinheiro. Amélia gastava em vestidos franceses, joias, festas tentando manter as aparências. Contratou administradores que a roubaram descaradamente. Pegou empréstimos com juros absurdos. Em 5 anos, a poderosa fazenda Santa Cruz estava à beira da falência. 1856, 7 anos após a morte do coronel. Amélia precisava de dinheiro desesperadamente. Decidiu vender a fazenda Boa Esperança, uma das propriedades menores que herdara. Quando o leilão foi anunciado, apenas um comprador apareceu com dinheiro vivo. Joana, a escrava que herdou 4 fazendas, comprou sua segunda propriedade das mãos da mulher que a torturou. Amélia teve que assinar os papéis, teve que aceitar o dinheiro, teve que olhar nos olhos de Joana
e viu o que ela havia se tornado. Naquele momento, Amélia compreendeu. Aquilo não era sorte, era vingança. Fria, calculada, implacável. Joana não demonstrou emoção. Pagou o preço justo, nem mais nem menos. Agradeceu educadamente e foi embora com a escritura nas mãos. Amélia sabia que aquele dinheiro mal pagaria 1/3 de suas dívidas. A ruína estava chegando. Você já parou para pensar como uma pessoa consegue transformar a dor em poder? Joana poderia ter perdoado, poderia ter ajudado Amélia por misericórdia cristã, mas ela escolheu justiça. Me conta nos comentários. Você faria o mesmo ou escolheria o perdão? 1860. A abolição ainda estava distante, mas os ventos mudavam. Joana era respeitada na região, não apenas como proprietária bem-sucedida, mas como alguém que tratava trabalhadores com dignidade inédita. Ela pagava salários justos, oferecia moradia decente, garantia dias de descanso. Ex-escravizados que conseguiam comprar suas liberdades procuravam trabalho nas fazendas de Joana. Ela construiu uma comunidade. Amélia, aos 45 anos, estava destruída. A fazenda Santa Cruz tinha dívidas imensas. Os credores batiam à porta diariamente. Ela vendera joias, móveis, tudo que tinha valor. E agora, restava apenas uma saída: vender a própria Santa Cruz, a sede do império que um dia mandara em centenas de vidas. Quando Amélia procurou compradores, descobriu algo aterrorizante: nenhum fazendeiro da região queria comprar. Não por falta de dinheiro, mas porque todos sabiam que Joana estava esperando. Ela deixara claro que pagaria qualquer preço pela Santa Cruz. Ninguém queria entrar numa guerra de lances contra a mulher mais astuta e determinada que já conheceram. Amélia estava encurralada. Só havia um comprador possível. A negociação aconteceu na varanda da Santa Cruz. Amélia, magra, envelhecida prematuramente, sentou-se diante de Joana. Ela tentou manter a altivez, a pose de sinhá, mas suas mãos tremiam segurando a xícara de café. Joana, aos 36 anos, estava radiante. Vestida com elegância, educada, firme, as posições tinham invertido completamente. Amélia tentou barganhar. Pediu um preço alto. Joana contra-ofertou com exatamente o valor das dívidas da fazenda. Nem um centavo a mais. Amélia teria o suficiente para pagar os credores e nada mais. Ficaria sem nada. Nem casa, nem dinheiro, nem futuro, Amélia implorou. E Joana, pela primeira vez em décadas, falou sobre o passado. Você se lembra, dona Amélia, das vezes que me fez ajoelhar no milho por horas? Você se lembra de me cortar com suas palavras, com seus chicotes, com seu ódio? Você se lembra da menina de 12 anos que chegou aqui livre e que você transformou em escrava? Eu lembro de cada segundo. Cada humilhação está gravada na minha alma. E agora, você vai sentir uma fração do que eu senti. Você vai saber o que é não ter nada, o que é depender da misericórdia alheia. Emília Coru implorou perdão. Prometeu que estava arrependida, que era jovem e tola, que não sabia o que fazia. Joana ouviu tudo em silêncio. Quando Amélia terminou, Joana fez sua oferta final. Ela compraria a Santa Cruz pelo preço que cobrisse as dívidas. E Amélia poderia continuar morando numa das casas de empregados da fazenda. Teria comida, teto, o básico. Mas trabalharia, cuidaria das galinhas, lavaria roupas, faria os serviços que as escravas faziam. Amélia seria empregada de Joana. A segunda reviravolta destruiu completamente Amélia. Ela tinha duas escolhas: aceitar a humilhação de servir a mulher que torturou, ou ir para a rua sem nada. Amélia, com ódio ardendo nos olhos, assinou os papéis. A escrava que herdou 4 fazendas tinha agora 3, e sua antiga torturadora como empregada. Joana não foi cruel com Amélia. Não bateu, não humilhou publicamente, não reproduziu os horrores que sofreu, mas foi implacável. Amélia trabalhava duro, acordava cedo, dormia tarde, recebia ordens de pessoas que antes eram invisíveis para ela. Joana a tratava com educação fria, distante. Amélia vivia, mas sem dignidade, sem poder, sem nada que um dia definiu. Os anos passaram. 1870. As leis abolicionistas começavam a apertar o cerco da escravidão. Joana libertou todos os escravizados que ainda restavam em suas propriedades, antes mesmo da lei obrigar. Ofereceu emprego, salário, respeito. Suas fazendas prosperavam enquanto proprietários, que dependiam de trabalho escravo, entravam em colapso. Foi nesse ano que apareceu a 4ª fazenda, Fazenda Vista Alegre.
propriedade de um coronel falido que fugiu para o Rio de Janeiro deixando dívidas. A fazenda foi a leilão. Joana comprou. A escrava que herdou 4 fazendas tinha completado sua coleção. 4 propriedades, 1000 hectares do hectare, centenas de trabalhadores. Joana era uma das mulheres mais ricas e poderosas de Minas Gerais. E Amélia via tudo. Vivia no coração do império que Joana construiu sobre as cinzas da crueldade que ela própria plantou. Cada dia era um lembrete vivo de que a maldade retorna multiplicada. 1877. 40 anos depois de Joana chegar acorrentada à fazenda Santa Cruz, Amélia tinha 62 anos. Doente, frágil, o corpo destruído pelos anos de trabalho que nunca soube fazer. Joana, aos 52, ainda forte, ainda no comando de seu império, recebeu aviso que Amélia estava morrendo. Joana foi até o quarto simples, onde Amélia jazia. A mulher que um dia foi sinhá poderosa, era agora apenas pele e ossos numa cama estreita. Amélia olhou para Joana e fez a pergunta que a atormentava há décadas. Por que você não me matou? Por que me manteve viva para ver tudo isso? A resposta de Joana foi a vingança final, porque a morte seria misericórdia. Seria o fim do sofrimento. Eu quis que você vivesse cada dia, sabendo que tudo que você perdeu foi por suas próprias mãos. Que cada humilhação que me causou, voltou para você 1000 vezes. Não matei você, Amélia. Deixei você viver, para testemunhar a justiça de Deus. Você plantou ódio, e colheu a própria destruição. Amélia morreu 3 dias depois. Joana pagou pelo enterro simples. Não havia parentes, não havia amigos, apenas alguns trabalhadores da fazenda que compareceram por respeito a Joana, não a Amélia. A sinhá que mandou em centenas de vidas foi enterrada numa sepultura sem luxos, esquecida, vazia de tudo que um dia definiu. Joana viveu mais 23 anos. Morreu em 1900, aos 75 anos, cercada por pessoas que a amavam genuinamente. Deixou suas 4 fazendas para as comunidades de ex-escravizados que trabalharam com ela, dividindo as terras em lotes que permitiram dezenas de famílias prosperarem. Seu testamento era um manifesto. Declarava que propriedade construída sobre sangue alheio não tem direito de existir, que riqueza só tem valor quando compartilhada com dignidade. A vingança, que durou mais de 40 anos, não foi apenas sobre Amélia, foi sobre destruir um sistema. Joana provou que a pessoa escravizada não era inferior, que a crueldade dos senhores não era força, era fraqueza, que inteligência, estratégia e paciência vencem brutalidade. A escrava que herdou 4 fazendas mostrou para o Brasil imperial que a justiça pode demorar, mas quando chega, é absoluta. Hoje, descendentes de Joana ainda vivem nas terras que ela distribuiu. Pequenos produtores, famílias que construíram suas vidas sobre a base de dignidade que ela estabeleceu. O nome dela é lembrado com reverência. Amélia é uma nota de rodapé esquecida, lembrada apenas como exemplo do que acontece quando escolhemos a crueldade. Essa história nos ensina verdades dolorosas, mas necessárias. Nos mostra que o mal que fazemos retorna, que a pessoa que humilhamos hoje pode ser quem decide nosso destino amanhã. Que subestimar alguém por sua condição é o maior erro que podemos cometer. Joana era escrava apenas no papel. Na alma, sempre foi livre, sempre foi poderosa, sempre foi destinada à grandeza. E Amélia era senhora apenas porque nasceu branca numa sociedade doente. Mas ser cruel não é força, é vazio, é medo disfarçado de poder. Quando as correntes da injustiça caíram, Amélia descobriu que nunca teve nada de verdade. Nem poder, nem respeito, nem amor. Apenas medo dos outros. E quando o medo acabou, sobrou nada. Quantas Joanas existem hoje? Quantas pessoas subestimadas, humilhadas, tratadas como inferiores, que estão apenas esperando sua oportunidade? Quantas Amélias existem, acreditando que sua crueldade ficará impune? Essa história aconteceu há mais de um século, mas poderia ser amanhã. Poderia ser agora. Joana nunca perdoou Amélia, e talvez ela não devesse. Perdão não apaga a justiça. Misericórdia não cancela consequências. Amélia teve décadas para se arrepender, para mudar, para buscar redenção. Escolheu o ódio até o fim, e o ódio a devorou. A escrava que herdou 4 fazendas nos deixa uma lição que transcende tempo.
Não subestime ninguém. A pessoa servindo seu café hoje pode ser sua chefe amanhã. A criança que você menospreza pode crescer e mudar o mundo. A dignidade humana não depende de posição social. E quando você rouba a dignidade alheia, está plantando as sementes da própria destruição. Amélia teve tudo e perdeu tudo. Joana não tinha nada e conquistou tudo. A diferença: caráter. Joana construiu cada conquista com inteligência, trabalho, estratégia. Amélia herdou tudo e destruiu tudo com crueldade, incompetência, soberba. Riqueza sem sabedoria é castelo de areia. Poder sem caráter é prisão de quem o detém. A Fazenda Santa Cruz ainda existe. Agora é uma cooperativa agrícola, administrada por descendentes das pessoas que Joana libertou e empoderou. Produzem café orgânico, vendem para o mundo inteiro, mantém viva a memória da mulher extraordinária que transformou dor em propósito. Há uma placa na entrada da fazenda. Nela está escrito aqui: Joana provou que liberdade não se dá, se conquista, e que justiça não se implora, se constrói. Quando você olha para essa história, o que vê? Vingança, justiça, as duas coisas. Joana estava certa em fazer Amélia sofrer? Ou deveria ter perdoado? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Cada pessoa precisa decidir por si. Mas uma coisa é certa: ações têm consequências. Crueldade gera destruição. E a pessoa que você humilha hoje pode ser quem escreve sua história amanhã. Me diz agora, depois de conhecer essa história completa, você acha que Joana foi longe demais ou deu a Amélia exatamente o que ela merecia? Deixa sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre justiça, vingança e perdão. A vingança, que durou mais de 40 anos, não começou quando Joana herdou a fazenda. Começou no momento em que ela decidiu sobreviver. Quando escolheu aprender em vez de apenas sofrer. Quando memorizou cada número, cada conversa, cada fraqueza dos opressores. A vingança de Joana foi existir, foi prosperar, foi vencer num jogo onde todas as regras estavam contra ela. Amélia representa um sistema inteiro. Ela não era exceção. Milhares de senhores e senhoras trataram seres humanos como objetos, como animais, como nada. E a maioria morreu rica, respeitada, sem pagar por nenhum crime. Amélia foi diferente. Amélia pagou. E talvez por isso sua história dói tanto. Porque nos mostra que justiça é possível, mesmo quando parece impossível. Hoje, séculos depois, ainda lutamos contra mentalidades que nasceram na escravidão. A ideia de que algumas pessoas valem mais que outras. Que posição social define caráter. Que riqueza é sinônimo de mérito. Joana destruiu essas mentiras. Provou que a escravizada tinha mais inteligência que a senhora. Que a oprimida tinha mais força que a opressora. Que caráter não se compra, se constrói. A escrava que herdou 4 fazendas, herdou muito mais que terras. Herdou dignidade que ninguém podia dar, porque sempre foi dela. Herdou poder que conquistou sozinha. Herdou respeito que nenhum título poderia conferir, e deixou um legado que nenhuma fortuna pode comprar. Amélia herdou fazendas, dinheiro, privilégios, e morreu sem nada, porque herança material sem caráter para sustentá-la é ilusão. Poder sem sabedoria é desastre. Riqueza sem empatia é pobreza da alma. Esta é a história da escrava que herdou 4 fazendas e expulsou a sinhá. A vingança que durou mais de 40 anos. A prova de que paciência é arma, conhecimento é poder, e dignidade é indestrutível. Joana não apenas venceu Amélia. Ela venceu um sistema inteiro, que dizia que pessoas como ela não podiam vencer. E a próxima vez que você subestimar alguém, lembre-se de Joana. A próxima vez que pensar em humilhar outro ser humano, lembre-se de Amélia, porque a história se repete. E justiça, mesmo quando demora 40 anos, sempre chega. Uma mulher acorrentada por 40 anos esperou em silêncio. Quando as correntes caíram, ela não perdoou. Ela tomou tudo. 4 Seasons, uma fortuna inteira, e a vingança mais calculada que o Brasil imperial já testemunhou. A escrava que herdou 4 fazendas e expulsou a sinhá. A vingança que durou mais de 40 anos.